Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Espero que estejam todos bem. Vamos então continuar com o nosso conteúdo sobre podcast, falando agora como é que a gente faz para criar um podcast, beleza? E da mesma forma que projetos em geral, não precisa ser um podcast, uma coisa muito importante para nós é o planejamento. É extremamente importante que você tenha uma boa definição de, primeiro, qual é o tema do seu podcast, sobre o que você vai falar, e segundo, que tipo de conteúdo o seu podcast terá, beleza? Então é interessante que você escolha um assunto que você entenda muito, que você goste muito desse assunto. Afinal de contas, quanto mais tranquilo for para você falar sobre esse assunto, mais tranquilo é produzir conteúdo sobre esse assunto. Se eu propor um tema aqui para vocês agora, e ele for um tema que vocês não conhecem muito, vocês terão dificuldade de produzir uma série de vídeos sobre esse assunto, pela falta de conhecimento desse assunto, beleza? Então, quando a gente cria uma plataforma, a gente tem um tema central, que normalmente é algo que a gente gosta, é alguma coisa que a gente gosta de falar, ou gosta de conversar a respeito, ou que tem um grande domínio, quer passar esse conteúdo para frente. Isso é muito importante da gente já ter. Isso aí é a concepção inicial. Você não começa o podcast sem ter uma boa definição de qual é então esse tema do seu podcast e o tipo de conteúdo que você vai inserir, tá? Então, só ter o tema não é suficiente, você precisa imaginar o que você vai trabalhar. Sei lá, eu quero fazer, vou dar um exemplo simples aqui, nós vamos fazer um podcast sobre uma equipe de um time de futebol. Que tipo de conteúdo então a gente pode ter? Você pode ter vários tipos de conteúdo usando esse tema, né? Então a gente pode dar um enfoque. Nós queremos saber as novidades dos jogadores, nós queremos saber as novidades de escalação, nós queremos saber quais foram os jogos, nós queremos comentários sobre as partidas em tempo real, assim, em seguida, né, vamos dizer assim. Então, ter o tema não é o suficiente, a gente costuma ter o tema e também definir o tipo de conteúdo do nosso podcast, tá bom? Podcast é conhecido como mídia de nicho, ou seja, só vai ouvir teu material aquela pessoa que é interessada pelo conteúdo que você trabalha, tá? Então você pode, trouxe alguns exemplos, você vai acessar um podcast de humor porque você gosta das piadas ou do tipo de humor que aquela determinada pessoa providencia, vamos dizer assim, ela cria. Óbvio que existem muitos podcasts de humor, mas você vai procurar aquele que é mais engraçado para você. Você também pode acessar um podcast de política porque você gosta das colocações do comentarista. Então você pode ter ali, por exemplo, uma pessoa que você gosta, que te agrada, né, as opiniões políticas dela, a forma que ela pensa. Ela normalmente pega um evento que está acontecendo e ela transpõe aquilo com o conhecimento dela, e isso faz você pensar por uma ótica que você não pensou inicialmente. Então, de novo, muitas pessoas falam sobre política, mas você vai encontrar aquele podcast daquela pessoa que você gosta de ouvir falando desse assunto. Outra coisa pode ser um podcast de tecnologia, você gosta da forma com que eles trazem as novidades, por exemplo, eles fazem review dos produtos na hora que eles são lançados, ou comentários feitos por alguém sobre como é que está a indústria do desenvolvimento, como é que anda a questão, né, de se a empresa está bem, se a empresa está mal, se ela está indo bem nas vendas, se ela está perdendo da concorrente. Então fica aí mais um exemplo. E um último exemplo para vocês. Imagina que vocês estão acompanhando em um podcast de alguma coisa voltada a celebridades, fofocas, e você gosta aí da forma com que essa informação chega até você. Então esse site ele é rápido, porque a gente sabe que esse tipo de informação ela tem que ser dada no tempo que acontece, né? Uma informação dessas 2 dias depois, todo mundo já está sabendo, então ele se diferencia por essa velocidade ou a forma com que isso é apresentado. Então é muito importante, né, que essas informações estejam ali na tua mão, e também dos comentários que são feitos por alguém. Quer dizer, talvez você tenha um comentarista naquele podcast que faz colocações interessantes sobre essas informações que ele ouve, entre muitos outros assuntos, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, e aí em cima desses exemplos a gente poderia trabalhar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar de novo esse vídeo por aqui. Nós daqui a pouco retornamos para a gente começar a entender um pouco melhor quais são os formatos e o que a gente precisa para fazer a etapa de gravação e edição de um podcast, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida não deixem de me mandar, beleza? WhatsApp, Ava, YouTube, e a gente vai conversando, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal. Até mais.